A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, esse assunto aí que está sendo comentado no grupo, né? Nosso irmão Rivaldo falou, explicou bem certinho. Realmente, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente os que Deus se usa com a palavra, né? Precisamos deixar Deus nos guiar pelo seu Espírito Santo, irmãos. O Evangelho, ele veio para abrir os nossos olhos, né? Para que nós possamos saber que a nossa vida material e terrena era de pouca duração. E a finalidade é abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver a eternidade, irmão. É a parte que Maria escolheu, a parte que permanece. Ficou exemplo, Marta, ela ficou com os cuidados dessa vida. É bom, é necessário sim, mas Maria escolheu a boa parte, que é a que permanece. O que está acontecendo, irmão? Que muitos irmãos não compreendem, e existem muitos pregadores da palavra, não é verdade? E que não se deixa guiar pelo Espírito, foi colocado lá por Deus, para pregar o que, como nosso irmão Rivaldo disse, a vida eterna. Pregar para o povo a santificação, a crucificação da nossa carne com as suas paixões. Pregar para o povo buscar os dons do céu, né? O dom de evangelizar, o dom da oração, é verdade? O dom de discernir os espíritos. Irmão, tem tanto assunto. Os servos de Deus que Deus separou foi para ensinar o povo a buscar as coisas que são de cima, né? Onde está o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura, né? Ela é cheia de misericórdia, ela vem para nos elevar, né? Para nos exaltar, para abrir os nossos olhos, para um dia nós poder entrar na cidade pelas portas. Tiago mesmo diz que a sabedoria que vem de baixo, que vem da terra, ela é animal e diabólica. Mas é animal e diabólica? Você entrar numa escola, estudar, aprender? Não, irmão. A sabedoria que é diabólica é aquela em que nós valorizamos mais as coisas da terra do que as do céu. Precisamos ter sabedoria, irmão. Por isso que a palavra de Deus sempre nos alerta, tendo com que comer, com que beber, estejais com isso contente, né? É verdade? Olha, quando ele viu os 70, falou, não leve alforge, né? Não leve alforge, não leve 2 túnicas, é isso? Porque digno é o obreiro do seu alimento, né? Olhai para os lírios do campo, né? Olhai para as aves do céu que não plantam, e vosso Pai as alimenta todas elas. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, a sua glória, se vestiu como um desses lírios do campo. Então, irmão, esses ensinamentos é para desprender nós da vida terrena. E a gente vê, irmão, um evangelho, irmão, neopentecostal, um evangelho que veio aí distorcido, irmão, pregando para o povo as bênçãos material, né? As bênçãos material, fazendo disso uma troca. O povo caiu bem aos seus ouvidos, porque eles querem ir lá, a palavra agrada aos seus ouvidos, né? Porque é aquilo que a nossa carne deseja ouvir. Mas, irmão, a nossa alma chora dentro de nós, porque a nossa alma deseja, irmão, é verdade? Ela deseja ir voltar, né? Ela quer ir para o céu, irmão. Mas nossa carne não, é um combate. Ela é daqui, ela é da terra, ela não vai subir. A carne e o sangue não herdam as coisas de Deus. Por isso que tem essa guerra, irmão. Então, irmão, o básico da vida, o Senhor prepara para nós.
prepara a saúde para nós trabalhar, prepara o trabalho para nós ganhar o pão de cada dia, né? E está escrito, irmão, para nós buscar em primeiro lugar as coisas do céu. As demais coisas Ele sabe, Ele prepara. E também, irmãos, a palavra de Deus diz que a uns Deus deu a riqueza, a outros Deus deu a pobreza. Mas será que a pobreza é de Deus? Sim, irmão. É bíblico. É bíblico. Todas as coisas que existem na terra, as cores, foi Deus que fez. Tem um versículo que diz que Deus fez essas em oposição àquelas. Irmão, entendeu? Se todos fossem bem de vida, como que ele ia ter o gozo daquilo que ele tem, se não ia precisar de ninguém, porque todos teriam? Não, existe o pobre, existe o rico, não é verdade? Irmão, louvado seja Deus. Então, o que está acontecendo aí? No Antigo Testamento, irmão, as coisas eram sombra e não a imagem exata das coisas. Então, no Antigo Testamento, irmão, para nós entender, as bênçãos estavam no material, porque era sombra. Então, por exemplo, uma mulher tinha que gerar, quanto mais filho ela gerasse, mais ela era abençoada. Entendeu? Por isso que a mulher estéril, aquele tempo, ficava em desespero, porque ela não queria ficar estéril, porque não ia deixar uma geração na terra e acabar o seu nome. Lembra que quando um homem casava naquele tempo, ele não tivesse filho e ele viesse a morrer, o seu irmão teria que casar com a viúva, para que o nome do seu irmão não viesse morrer na terra, porque as bênçãos lá era material, irmão, era material, entendeu, irmão? Quanto mais rico, lembra de Abraão? Abraão foi lá com o rei, né? Não é isso? Salvo engano, lá com o rei, ou o faraó, né? E o que acontece? Falou que Sara era sua irmã, não é isso? E pelo amor da sua esposa, ele não sabia, que o rei não sabia, achou que era irmã, e ali Deus tomou um caminho, Abraão ficou riquíssimo. A riqueza de Abraão veio dali, ficou rico. Fazia parte naquele tempo, irmão, a vida, a prosperidade era material, mas era sombra da graça, irmão, era só sombra, era sombra. Você entendeu, irmão? Entendeu? Por isso que o rei Salomão era rico, irmão, porque era sombra, as riquezas. Por exemplo, a promessa daquele tempo, do antigo pacto, Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, era escravo, não era escravo? E Deus prometeu que ele ia colocar na terra prometida. Era uma terra que mana leite e mel. A promessa era terra que produzia cacho de uva grande. Irmão, era uma bênção, era material, mas era figura, irmão. Figura. Então, se nós vamos traduzir para nós, irmão, a diferença é grande. Hoje, não é mais terra, irmão. No novo pacto, hoje, a promessa de nós entrar na glória. Eles estavam na sombra, mas nós estamos na imagem exata das coisas. A guerra naquele tempo era na espada, irmão. Não era na espada? Vencia o inimigo na espada. Era material, derramava sangue para vencer a guerra. Era na espada. Hoje não, irmãos. A nossa guerra não deve se lutar contra a carne nem o sangue. É contra os príncipes, a potestade nos lugares celestiais, irmão. A nossa guerra é no espírito. A nossa espada não é na espada de aço, de ferro, irmão. Não é no arco de flecha. Não é com a funda mais, irmão. Nossa guerra, irmãos, a nossa arma é a palavra de Deus. Nosso escudo é a fé. Essa é a nossa guerra. A maior arma que um cristão tem é a oração, né? Pedindo que Deus venha nos socorrer. Se der,
dá a sua face e bater na tua face esquerda, dá a direita, tiver com fome, dá de comer, tiver com sede, dá de beber. Então, irmão, mudou, e o povo hoje, irmão, continua com aquele espírito do Antigo Testamento, buscando coisas materiais. Foi mudado, irmão, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Por isso que quando Jesus nasceu, filho de Maria e José, né, eles eram pobrezinhos, irmão, pobre. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus como rei dos judeus, porque eles visavam naquele tempo, a bênção era família rica. Jesus era para ter nascido no palácio de um rei. Como Jesus nasceu de um filho de carpinteiro, irmão, trabalhava ajudando seu pai. Nós vamos ler ali agora mesmo. Ele não aceitava, falava: isso aí é filho de carpinteiro, filho de Maria, de José, pai e mãe que nós conhecemos. Quer dizer assim, só faltou falar: são pobres, como que esse aí pode ser o rei dos judeus? Eles não aceitam. Por quê, irmão? Eles visavam naquele tempo, era o material. Hoje foi mudado, irmão. Hoje foi mudado. Não esqueça que quando Jesus foi tentado, foi a primeira, uma das primeiras coisas que teve uma parte lá, não foi a primeira, mas foi uma da tentação que o Satanás, acho que se não me engano foi a última tentação. Satanás falou: agora eu vou vencer o Filho de Deus. Ele transportou o Filho de Deus a um alto e grande monte, e de lá de cima ele diz a palavra que ele mostrou todos os reinos desse mundo, todas as suas grandezas, irmão? Toda a vida material, e disse para o Filho de Deus: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então, irmão, a vida material é boa, mas tomemos cuidado, porque ela cega a vida espiritual. Por isso que o Senhor Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então Jesus sempre ensinou ao homem se desprender das coisas terrenas, irmão. Tá? E muitos pregadores hoje, tem o pregador aí da prosperidade terrena, e muitos estão presos, irmão. É antibíblico isso. Na doutrina apostólica no Novo Testamento foi mudado. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou só fazer a leitura, irmão, porque tem muitos versos, o irmão já vai entender. Provérbios: o bom nome vale muito mais do que muita riqueza. Tá vendo, irmão? Manda é o bom nome, o testemunho. Ser estimado, ter uma boa estima, é muito melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa nasceu, irmão, com o dom da riqueza, também precisa, Deus deixou. Mas irmão nasceu com o dom da pobreza, irmão, classe média, fica em paz, vai servir a Deus, não fica nessa agonia, porque Deus criou todos, tem o rico e tem o pobre, mas os dois têm que buscar o reino de Deus, não é isso? É uma correria, irmão, atrás do ouro, da prata, busca a palavra para comprar carro, busca a palavra para casar. Irmão, tem uns que buscam a palavra até para separar. Irmão, incrível, irmão, como que o povo é cego, e os pregadores estão mais cegos. A palavra de Deus diz que um cego guiando, outro cego, ambos cairão à cova, irmão. É muito claro, glória a Deus, Santo Deus de Israel. Irmão, aqui diz em 2 Coríntios, pelo contrário, em tudo, os apóstolos sofreram, irmão, em tudo nós mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos, as dificuldades, irmão, porque eles eram pobres, eles não buscavam riqueza não, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus, porque vivermos em obediência, por vivermos nós em obediência, diz os apóstolos, a vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados, alguns nos insultam, outros falam bem de nós, somos tratados como mentirosos, mas falando sempre a verdade, somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos, todos somos tratados como se estivessem mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos, temos sido castigados, mas não fomos mortos, às vezes ficamos tristes e outras vezes ficamos alegres,
Parecemos pobres, muitos têm nós como pobres, bem pobrezinhos, mas nós estamos enriquecendo a muitos. Parece que não temos nada material, mas não tem problema, na verdade nós possuímos tudo, porque a nossa pátria está no céu. Irmão, tem alguma dúvida nisso, irmão? Você vê algum apóstolo ou Jesus ensinar? Essas pregações que nós vai, que vai ter carro, que vai ter casa, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e mais então, irmãos, é complicado, irmãos, essas coisas, não existe, né? Mateus 4, então o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, né? E levou Jesus no monte alto e disse, eu vi o reino do mundo e as suas grandezas, e tudo te darei se ajoelhar e me adorar, né? É verdade? Mateus 13, verso 54, e voltou para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam, de onde vem essa sabedoria desse homem, né? Esse poder que ele tem para fazer milagre? Por acaso ele não é filho de um carpinteiro, de um povo pobre? Ele não é, nós conhecemos. Como que ele tem essa sabedoria? Com qual escola que ele estudou? Porque, irmão, quem é pobre não adquire conhecimento. Eles achavam naquele tempo, os judeus, tinha que ser rico, irmão, para entrar nas grandes escolas. De onde veio esse homem? Nós conhecemos o pai dele, é pobre, é filho de carpinteiro. A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, de José, Simão de Judas? São pobres, nós conhecemos. Todas as suas irmãs não moram aqui. De onde que ele consegue essa sabedoria e tudo isso? De onde vem isso? Irmão, é muito claro, irmão. O povo vê a vida material. Mateus 6, por isso eu vos digo a vocês, não se preocupe com a comida, com a bebida, que vocês precisam viver com roupa, né? Será que a vossa vida não é mais importante do que a comida? Então, irmão, resumindo, tem muitas palavras, né? Muita palavra. Resumindo, irmão, não concordo, irmão. Você nunca viu Jesus pregar prosperidade material? Não. Os apóstolos foram pobres, pescadores. Elias foi um grande homem de Deus, tá? Eliseu também. Ninguém teve vida regalada, nem o mestre e nem ninguém, mas no entanto eram cheios de Deus, né? Hoje o povo está ouvindo um evangelho distorcido, o evangelho da prosperidade, e muitos hoje, irmãos, olham para a aparência, e a palavra de Deus diz que Deus não aceita a aparência do homem. Os irmãos querem fazer um teste? Vai numa missão, irmão pobrezinho mesmo, vai numa missão, arruma uma roupa bem bonita, sapato cromo alemão. Vocês vão numa garagem, hoje pode alugar um carro, mas aluga uma Mercedes, irmão. Um carro bem chique mesmo, preto, de vidro fumê, umas pastas bonitas, irmão. Junta uns 3, 4 carros, enche de coisa e sai numa missão para os irmãos ver como vocês vão ser bem recebidos. Agora os irmãos saem, outros grupos de irmãos numa missão, vai com um fusquinha velha, amarrado para-choque, um paletózinho surrado. Vai, irmão, com a pasta toda rasgadinha, faz uma missão. Você pode ser cheio de Deus, irmão. Você chega lá, irmão, você não é bem recebido, irmão. Porque o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Tá certo, irmão? Concordo com o irmão Rivaldo. Irmão, esse evangelho da prosperidade vai cegar muita gente, tá? Mudou. Nós não estamos no Antigo Testamento. Agora, irmão, a riqueza nossa é espiritual e não é material. Paz de Deus com todos os irmãos do grupo.